Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso e por nele a gente ter aproveitado a oportunidade de relacionamento, de intimidade, de vivência com o Senhor num dia extremamente quente, mas maravilhoso. Assim mesmo, a nossa meditação de hoje está no livro de Isaías, capítulo 28, e a gente vai lá no versículo 9, que diz assim: a quem ele ensinará conhecimento e a quem ele fará compreender doutrina? Aqueles que são desmamados e retirados dos seios. Na verdade, aqui, nessa versão, que é a versão BKJ, ela não faz a pergunta final. Aqueles que são desmamados e retirados dos seios, ele fala uma afirmação. Mas em outras Bíblias, ele traz isso como uma pergunta. Porque o cenário que nós temos aqui é a lei do povo de Efraim, né? Para que a gente possa levar o juízo sobre Judá e Efraim, que eles estão vivendo sobre aquela situação de desordem, né? E o capítulo ele começa trazendo a referência que ele diz assim, ó: ai da coroa do orgulho para os bêbados de Efraim. Ou seja, eles estão fazendo com que o vinho, né, a embriaguez, a insensatez, seja aquilo que seja a coroa, né, a gloriosa coroa da cabeça deles. E a própria Bíblia fala que isso é uma flor, será igual uma flor que murcha. Uma flor que murcha. E aí, e o Senhor, logo no versículo 2, ele já faz a primeira advertência, que ele diz assim: eis que o Senhor tem alguém poderoso e forte, o qual, como uma tempestade de granizo e um temporal destruidor, com uma inundação de poderosas águas transbordantes, arremessará para a terra com a mão. Isso aqui já demonstra assim: olha, vocês serão destruídos, vocês serão dominados, vocês serão massacrados, vocês serão açoitados, porque isso vem de mim. Isso vem de mim como uma resposta a, vamos dizer assim, a idolatria, a desobediência, a imoralidade, a falta de reconhecimento, de você olhar para trás do fator histórico, quem te conduziu até esse momento, a tua beleza, a tua glória. Então hoje a tua glória, né, ela vai ser devorada, ela vai ser esmagada. Porque lá no versículo 3, ele diz que a glória, ou seja, o orgulho desses bêbados de Efraim, que seria a sua glória, serão pisados sobre os pés daquele que o Senhor utilizará para que possa esmagá-los, possa julgá-los, possa trazer juízo para eles. Por quê? Porque muito simples, quando a gente vai ver, ele diz que eles têm errado por causa do vinho. A gente sempre fica nessa discussão, né? A gente encontra muitas discussões teológicas ou justificativas sobre perguntas sobre: mas beber vinho é certo ou não? E a resposta mais comum que nós temos para aqueles que defendem, e eu posso lhe dizer também que eu estou dentro dessa corrente dos que defendem que não há uma proibição. Tem até umas passagens que eu estava vendo aquele pastor Tassi Licurgo, né? E ele diz assim que para os pastores, né, ele dizia que não era se dado a vinho, mas para os diáconos, que eles não deveriam ser dados a muito vinho. Então logo ele concluía que o vinho não era, vamos dizer assim, um caminho aceitável para um crente. E eu penso justamente o contrário. Não que o vinho seja aceitável, mas que não há proibição. Mas de uma forma muito fácil de você, vamos dizer assim, tirar a possibilidade de alguém tirar o vinho, porque quando o vinho ele é sempre associado ao excesso, à embriaguez, a possibilidade de ele tirar o seu juízo, tirar a sua, vamos dizer assim, liberdade. É quando você troca o vinho por um outro pecado, né? Um outro pecado como, por exemplo, a prostituição, um outro pecado como o adultério. Você já imaginou? Não, vamos fazer o seguinte: eu estou aqui numa boa, sou um homem que vive uma vida fielzinha, mas eu vou ali, dou um pulinho de cerca, rapidinho, só um momento, nada de que eu vou ficar várias vezes repetindo aquilo ali, só para eu poder dar uma relaxada, né? É como se fosse eu tomar só uma dose, só um copinho, só para que fosse socialmente. Então quando a gente faz essa comparação entre um pecado diferente, como se fosse uma taça de vinho, a gente pode perceber que, de uma forma clara, apesar da Bíblia associar a embriaguez, isso certamente levará a pecado, porque todo o conjunto de ações que envolve a bebida, ela, quando ao nosso redor, na vida prática, a gente vai ver que é muita destruição, né? Muita dor, muito sofrimento, muitas famílias destruídas. E aqui vai trazer o sinal disso, em que o próprio Senhor diz que eles estão fora do caminho devido ao vinho. E ele fala que o profeta, que o sacerdote, né? Todos os que julgam, todos estão imersos no vinho, todos eles estão fora do caminho. E ali acrescenta que eles erram na visão, eles tropeçam no julgamento, fazendo com que a própria condição da nação seja. E isso desagrada ao Senhor. E essa aqui é a nação praticamente de Judá. Isso desagrada ao Senhor. E aí
E aí o Senhor, ele ainda fala mais o seguinte, quando você vai no versículo 8, para ver como o negócio fica tão feio, ele diz assim, ó, porque todas as mesas estão repletas de vômito e imundície, tanto que não há mais nenhum lugar limpo. E aí ele entra no conceito daquilo que a gente está dizendo assim, então, a quem será ensinado? A quem será ensinado, então, os preceitos que ele vai vir, as linhas sobre linhas, regras sobre regras, ou seja, a quem será ensinado o caminhar do Senhor, se todos estão, vamos dizer assim, em destruição, todos estão em pecado, todos estão em imoralidade, todos estão em deturpação da glória ou dos ensinos do Senhor. E com isso, então, muito claramente, ele está sinalizando que eles serão julgados, eles cairão sobre o juízo, porque inclusive, eles com seus lábios que são impuros, né, tomados de álcool, eles gaguejam, e outra língua, gaguejam, dando uma ideia até que utilizam outra língua. Quando, se fosse alguém espiritualizado, a gente poderia dizer que era línguas estranhas, mas não é o caso, é tomado realmente por uma ação de pecado, uma ação de vontade, uma ação do homem que quer viver aquilo que quer viver e que quer recusar, na verdade, a ação divina do Senhor. Mas o Senhor é aquele justo que olha para os homens, né, e que lança o seu juízo. O Senhor que cuida, aquele que se curva para ver como os homens se movem sobre a face da terra, e nada escapa à sua onipresença, à sua onisciência. O homem não tem como escapar. Mas no meio disso aqui, quando ele chega no versículo 13, ele sinaliza que apesar de vai acontecer tudo isso, mas ele diz assim, que a palavra do Senhor foi para eles, foi para esse povo, preceito, foi linha, foi direção, foi regra, mas eles utilizaram para que eles possam ir e cair para trás, e ser quebrados, enlaçados e capturados. Isso tem muito a ver com as nações que se lançariam sobre Judá, né, sobre esse povo, em especial os babilônicos. Mas o que a gente vê é que o homem reiteradamente ele busca essas consequências ruins para a vida dele. E claramente, quando você vai no versículo 14, o Senhor conclui dizendo que, assim, que eles ouvem a palavra do Senhor, mas eles desdenham, e são homens que governam o povo, o qual está em Jerusalém. Ou seja, os homens de Jerusalém, o povo de Deus, uma nação de Deus, elas agora tomada pelo vinho, tomada pela imoralidade, eles desdenham, eles se afastam, eles de fato, e aí quando chega no versículo 15, que a gente vai ler, ele diz assim, que é muito forte, ele fala assim, porquanto vós tendes dito, nós temos feito um pacto com a morte e com o inferno, e com o inferno estamos de acordo. Quando o transbordante flagelo vier atravessar ele, não chegará até nós, porquanto nós temos feito das mentiras nosso refúgio e sob a falsidade temos nos escondidos. Quem é o pai da mentira? Eles muito claramente, nas próprias palavras deles, eles tentam se esconder, mas não tem jeito. Mas o interessante de tudo isso, que apesar do juízo que cairá sobre eles, mas o Senhor, ele diz que lançará uma esperança, lançará uma pedra, que ele chama de pedra, uma pedra de esquina, né? Ele lançará uma pedra de esquina, para que, né, um alicerce, aí ele chama uma pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que crê não se apressará, ou seja, aquele que crê não cairá. Ou seja, ele, no meio dessa imoralidade, no meio dessa perturbação, dessa destruição, o Senhor está trazendo essa pedra de esquina, que é o próprio Cristo, né? Que é a saída, que é a oportunidade, que é o resgate para aqueles que são remanescentes, para aqueles que ainda mantêm o amor pelo Senhor, de uma forma verdadeira. E o Senhor aplicará sua linha de justiça, né? A sua linha por justiça e o prumo, e a justiça por prumo, ele porá a linha e a justiça por prumo, para que elimine completamente das mentiras, as mentiras daquele lugar, que é o local do Senhor. E essas ações, final sobre essa linha, esse prumo de justiça do Senhor, o interessante é que lá no 18, quando os homens lá no 15 disseram que tinham feito um pacto com a morte, um acordo com a morte, que eles estavam plenamente de acordo, o Senhor diz assim, no 18, e seu pacto com a morte será anulado, e seu acordo com o inferno não prevalecerá. Quando o transbordante flagelo passar, então vós sereis pisoteados por ele. Por fim, no versículo 23, ele diz assim, dai ouvidos e ouvi a minha voz, escutar e ouvir o meu discurso. E ele utiliza uma metáfora de um fazendeiro que ara ali sua terra e que debulha ali o seu trigo, né? Ele debulha o seu trigo, e como ele faz isso de uma forma que ele não estraga os grãos, ele consegue fazer ali o processo de uma forma limpa e que conserva os seus grãos. E ele fala isso de uma forma em que, muito claramente, no processo ali
vamos dizer assim, da lavoura, no processo de colhimento da lavoura, e o debulhamento do trigo, ele não vai estragar ali o trigo, ele vai fazer o processo de uma forma que ele vai conseguir separar os grãos e vendo ali os seus remanescentes daqueles que são ímpios da sua, vamos dizer assim, na sua prática, das suas injustiças e imoralidades sobre a terra. Na verdade, é o Senhor que vai trabalhar literalmente com justiça, trazendo juízo, mas trazendo também acolhimento e cuidado para aqueles que são remanescentes e fiéis à sua palavra. Fica na graça do Senhor e que Deus nos cuide, meu irmão.